A grande bênção de todas nesse momento é que nós temos o eterno Deus conosco. O eterno Deus, Ele habita em nós, Ele está conosco. Agora, você ter Deus, o eterno, Criador dos céus e da terra, ainda que de maneira muito branda dentro do nosso coração, é uma grande bênção e é uma grande responsabilidade. E eu preciso dizer para você que nem sempre foi assim. Ao fazer um resumo histórico, você perceberá como nem sempre foi assim, como que se tornou assim, e a nossa bênção e a nossa responsabilidade. Nós não só tínhamos sido expulsos do Jardim do Éden, não só a humanidade havia desaparecido nos dias de Noé, não só ela havia multiplicado com uma promessa de Deus, que Ele fez uma aliança com a descendência de Noé e com os animais selvagens, que Ele não afogaria mais o planeta Terra na água, portanto Ele deixaria nós multiplicarmos. E aí veio a situação da Torre de Babel, e a Bíblia é bem resumida, mas está bem claro que não está bom, está caminhando rapidamente para a destruição, e por uma intervenção de Deus, houve uma confusão de línguas, e naquele momento, o capítulo 11 de Gênesis termina dizendo que tem 70 nações na terra que não conhecem a Deus. Não só havíamos sido expulsos do Jardim do Éden, não só quase desaparecemos no dilúvio, mas agora já multiplicamos de novo, e agora estamos começando a nos espalhar com 70 nações na terra sem conhecimento de Deus. Pela multiplicação de pessoas, pelo encher da terra ao longo dos séculos, essas nações se multiplicaram aos milhares de nações, milhares de línguas. Do ponto de vista antropológico, no Brasil, tem quase 260 nações. Cada tribo, com a sua cultura e a sua língua, era uma nação. Muitas dessas tribos estão aprendendo português, se mudando para cidades, estão desaparecendo, mas em princípio nós tínhamos aqui quase 260 nações. Esse é o sentido bíblico da palavra. Então as nações foram se multiplicando, e naqueles dias que só tinha 70, Deus falou algo que fica ali na Bíblia, mas nem sempre nós percebemos. Deus falou para Abraão, Isaque e Jacó: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas presta bem atenção, o Senhor fez essa promessa quando havia 70 nações sem conhecimento de Deus. 70 nações que não clamavam, que não conheciam, nada sabiam dele. E nós precisamos reconhecer, biblicamente falando, que Abraão, ele era um idólatra lá em Ur dos Caldeus. Ele deixou de ser idólatra quando Deus falou e ele creu em Deus e nas suas promessas. Deus não só falou uma vez ou duas. Nós temos no livro de Gênesis a aparição de Jesus com 2 outros anjos, ali fazendo uma visita para Abraão e comendo um churrasquinho, e depois desapareceu com o churrasco e tudo. Então a revelação de Deus para Abraão foi bem mais abrangente do que geralmente nós pensamos, e Deus falou: em ti serão benditas todas as famílias da terra, portanto todos os povos, todas as nações. Isso é muito significativo porque eles estavam longe de Deus e malditos em pecado. Se eles se tornariam benditos, seria pelo perdão de pecados em Cristo Jesus. Por isso que Paulo vai dizer em Gálatas, com muitos detalhes, que Cristo, não sendo maldito, fez-se maldição em nosso lugar, morreu a morte do maldito no madeiro, como dizia a lei de Moisés, para que a bênção de Abraão e a promessa do Espírito chegasse a todas as nações da terra. Em Cristo Jesus, descendente de Abraão, Isaque e Jacó, da tribo de Judá, da família de Davi,
que não era maldito, que era o Cordeiro Imaculado de Deus, que tomou o nosso lugar na cruz. Nele e somente através dele somos perdoados, deixamos de ser amaldiçoados pelo pecado, mas perdoados por causa do sangue de Cristo. Diante de Deus nós somos tão benditos como o crente Abraão. Foi o que Deus disse: em ti, especificamente através do Messias de Israel, a luz dos gentios, o Senhor Jesus, nós nos tornamos benditos. Saímos das trevas para a luz. Quando Deus falou com Abraão foi 4.000 anos atrás. Significa que nos dá uma possibilidade muito grande de olhar para o mapa do mundo e falar: como é que Deus está cumprindo isso? Deus está cumprindo assim. Em todos os países, que não são todas as nações, só no Brasil, que é um país, tem quase 260 nações. Nação é um grupo de pessoas que tem uma cultura específica e uma língua específica. Por exemplo, no Amazonas, os ticunas. Por exemplo, outras tribos brasileiras, que tem uma língua e tem uma cultura. Claro que a maior parte fala português, mas no Brasil tem 260 nações. Nós estamos falando de países. Mas se você olhar para o mapa do mundo, em todos os países tem crente. E se você olhar, estou falando que é que Deus fez 4.000 anos depois de Abraão, que é os nossos dias. No mundo tem hoje quase 1 bilhão de pessoas que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Quando Deus falou pelos profetas, Ele disse: eu vou enviar o Messias. Tem umas 300 profecias sobre Jesus. Vai nascer em Belém, da Judéia, vai nascer da Virgem, da descendência de Davi. Tem 300 profecias sobre Jesus. Quando Ele disse que enviaria o Messias, Ele disse: mas o Messias é o Salvador do mundo. O Messias é a luz dos povos, das nações, Ele é a luz do mundo. Quando Deus prometeu Jesus implícito na aliança com Abraão, Isaque e Jacó, Ele estava dizendo que o quase 1 bilhão de pessoas hoje, fora os que creram ao longo dos séculos, fora os que ainda vão crer, confessariam Jesus como Senhor e Salvador, e assim se tornando em Cristo Jesus benditos pelo perdão de pecados que Deus dá somente em Cristo Jesus. 4.000 anos depois de Abraão, tem quase 1 bilhão de pessoas que confessam Jesus como Senhor e Salvador. E nós estamos 4.000 anos depois de Abraão. Muito atenção, eu não estou inventando, eu estou informando. Nós estamos no tempo do fim. Recentemente eu perguntei aqui para o pessoal do Vale da Bênção por que nós estamos no tempo do fim. Eles sabiam a resposta, mas morreram de vergonha, não levantaram a mão. Mas nós estamos no tempo do fim, porque a Bíblia diz que nós estamos no fim desde os dias de Atos 2. O Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, lavada e purificada no sangue de Cristo, no fim, no tempo do fim. Então começou a ser derramado em Atos 2, desde lá que nós estamos no tempo do fim. E o fim acabará quando Jesus voltar em grande poder e glória, porque aí será implantado o reino de Deus na sua plenitude. Aí não é mais fim, aí é outra coisa. Aí é o reino de Deus na sua plenitude. Então, nós estamos no tempo do fim. E se nós olharmos os sinais, aí eu vou dar uma opinião pessoal, nós estamos no fim do fim. Que nós estamos no tempo do fim, a Bíblia diz que estamos. De Atos 2 até a volta de Jesus, é tempo do fim revelado na Bíblia, eu não estou inventando. Mas agora eu estou dizendo que nós estamos no fim do fim. Porque Deus disse para Abraão, Isaque e Jacó: abençoarei todos os povos da terra. E quando nós lemos a Bíblia prestando atenção,
o Evangelho vai chegar em todo o povo, toda língua, toda nação, toda tribo. E quando nós olhamos as estatísticas missiológicas, os missiólogos estão dizendo que a Bíblia está chegando em todas as línguas do mundo, pela primeira vez na história, nos nossos dias. Já havia essa previsão no começo do ano 2000, mais ou menos prevendo para 2015 ou 2020. Mas agora em 2020, ainda não chegou na última língua, estão jogando a previsão para 2033, não importa. Se fosse 43, 53, 63, seria o suficiente para dizer: estamos no fim do fim. Porque Jesus deu muitos sinais para a sua vinda, sua segunda vinda. Vários sinais que a gente gosta de mencionar, a gente não menciona direitinho, não. A gente falou: Jesus está voltando. Tem guerras e rumores de guerras. Mas ele não disse isso. Ele disse que quando tivesse guerras e rumores de guerras, e fome e coisas assim, ele falou: não apavora. Isso é o princípio. Ele não falou que era o fim, ele falou que era o princípio. O princípio do fim. Mas ele disse, Mateus 24:14, quando este evangelho do reino for pregado em todo o mundo, como testemunha às nações, todos os povos, línguas e nações, aí ele disse: então virá o fim. Se nós estamos nos dias que a Bíblia está chegando em todas as línguas, então, por dedução lógica, nós estamos no fim do fim. Que fosse 2053, não importa. Nesse Descend, esse evento que teve de 12 horas nos estádios aí, fundador da Jocum, eu assisti vários ali que pregaram, o Laurie Cunningham, que ainda está vivo, um senhor idoso, ele disse que está previsto a Bíblia chegar gravada em todos os povos, em todas as línguas, até o ano de 2033. Quando eu me envolvi na obra missionária em 1983, os missionários ainda estavam traduzindo a Bíblia, demorando 30 anos. Aí veio a informática, o envio de dados para linguistas ao redor da Terra, pelos satélites. Isso tudo caiu para 10, para 7 anos. Mas aí, em algum momento, a força missionária de todo o mundo, da América Latina, da África, da Ásia, de todo canto, deu um clique de inteligência na força missionária. E eles falaram para si mesmos, e essa notícia correu: espera aí, no primeiro século a igreja cresceu, atingiu todo o Império Romano, e a grande maioria tudo analfabeto. Aliás, quando o Evangelho chegou no Brasil, nossos avós e bisavós eram todos analfabetos. Meu avô era analfabeto, minha mãe estudou até a 4ª série. É muito recente que o brasileiro aprendeu a ler e escrever. E ainda há muitos analfabetos no Brasil, mas bem menos do que antes. Só que os nossos avós e bisavós, e lá no primeiro século, eles recebiam Jesus, eram discipulados e cheios do Espírito Santo. Para ser crente, para ser salvo, não precisa saber ler e escrever. Então eles falaram: primeiro nós vamos levar a Bíblia oral, primeiro nós vamos discipular de maneira oral, primeiro eles vão ser cheios de Deus. Enquanto isso a gente demora 10, 12 anos para traduzir a Bíblia, enquanto isso a gente demora 20 anos para ensinar as igrejas, as crianças que vão crescendo, ler e escrever, para que nós tenhamos crente que sabe ler e escrever e possa ler a Bíblia, mas eles podem ser crentes e salvos analfabetos. Por isso que a Bíblia vai chegar em todas as línguas, como Deus falou: em ti serão benditas todos os povos da terra, em todas as línguas até 2033, para que eles deixem de ser malditos para benditos em Cristo Jesus. Então, quando o Senhor revelou-se a Abraão, ele iniciou esse processo que 4.000 anos depois tem 1 bilhão de benditos pelo sangue de Cristo na face da terra. Mas era um processo demorado. Ele era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E ele disse: sua descendência
será uma nação santa, um reino de sacerdotes, mas será escrava no Egito por 400 anos. Aí eu vou tirar vocês. 400 anos se passaram, e Deus apareceu para Moisés, a história tem muitos detalhes. Moisés não queria ir, a proposta era dava medo, falar para o faraó, libera a força de trabalho escrava, custo de salário zero. Moisés falou, não achei que essa ideia é boa, manda outro. Aí o texto diz que no fim da conversa, a ira de Deus se levantou contra Moisés, não fala mais nada, Moisés obedeceu. Quando a ira de Deus se levanta contra nós, a gente obedece, irmão. A gente não quer obedecer, tem hora que dá uma entortada na gente, a gente obedece. Mas já que ele tinha que obedecer, e não sabemos como, Deus convenceu ele por fim. Mas antes dele ir, ele falou para Deus assim, não é por nada não, qual que é o seu nome, hein? Queria saber qual que é o seu nome. Porque a gente fala que o Senhor é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas não é por nada, qual que é o seu nome? Porque lá no Egito, Deus que não é Deus tem nome. Canaã, Deus que não é Deus tem nome. Tem imagem e tem finalidade. O Deus da guerra, da fertilidade, da chuva, por aí vai. Qual que é o seu nome? O Senhor falou para ele, eu sou o que sou. Morreu o assunto. E os judeus encurtaram para eu sou. E eles entenderam que aquilo que Deus é, Ele sempre foi, Ele sempre será. Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. Ele é o eterno. E nós falamos muito de Deus, presta bem atenção no que eu estou explicando, eu não estou condenando. Nós o chamamos muito de Senhor e está certo. Mas nós o chamamos de Senhor porque 250 anos antes de Jesus, a Bíblia foi traduzida para o grego nos dias de Alexandre o Grande, por uma ordem que ele deu. E toda vez que apareceu Adonai, El Shaddai, Yahvé, o que for, eles traduziram Senhor. Depois, no quarto século, quando Jerônimo foi traduzir a Bíblia para o latim, também aproveitando o que tinha, botou Senhor em tudo quanto era nome de Deus. A gente chama Deus de Deus, Senhor, tá bom, Ele é o Senhor, mas Ele tem vários nomes na Bíblia. Os judeus mesmo preferem de chamá-lo o Eterno. Porque quando Moisés perguntou qual é o seu nome, ele disse, eu sou o Eterno. Agora o Eterno disse para Moisés, naquilo que me parece que é o maior avivamento da história, não estou querendo dizer que o derramar do Espírito Santo em Atos 2 não foi um grande avivamento, que a multiplicação de igrejas no primeiro século não foi um grande avivamento, que não teve grandes avivamentos no século XIX, mas me parece que o livro de Êxodo é o maior avivamento da história de manifestação de poder. Ainda que eu nasci em Batatais, no caminho para Franca, entre Franca e Ribeirão Preto, Deus já me levou para muitos lugares do mundo. Eu já naveguei 2 vezes no Rio Nilo. Azar seu que você não navegou, mas eu já naveguei. É um rio muito grande, é um rio muito largo, e a palavra do Senhor diz que o rio virou sangue. Você já ouviu falar isso na história outra vez? Você já ouviu falar que Deus abriu um mar uma outra vez? Você já ouviu falar que um profeta jogava uma vara, virava cobra, ele pegava e não era mais cobra? Você já ouviu falar de uma nuvem, de uma coluna de fogo? Você já ouviu falar da glória de Deus no tabernáculo? Me parece que esse é o maior avivamento da história, porque Deus revelava-se para Israel para todos os povos da terra. Ainda que Israel tenha falhado muito no geral, mas por causa de uma minoria fiel, nós temos a Bíblia na nossa mão. Por causa da fidelidade de Deus, Ele enviou o Messias de Israel,
que venceu o pecado, o diabo e a morte. Por causa dos apóstolos judeus, nós temos o Novo Testamento. Por causa deles, nós temos a Bíblia. E eles são, sim, por causa dessa minoria fiel, nação santa e reino de sacerdotes. E o nosso conhecimento de Deus vem de Israel para as nações. Como Jesus falou para a mulher samaritana, salvação vem dos judeus. Não vem de qualquer outra coisa. Porque o Salvador é judeu. Da tribo de Judá, da família de Davi. E assim começou o maior avivamento da história para Deus tornar Israel, pelo menos uma minoria, nação santa, reino de sacerdotes, enviar Jesus no tempo certo, derramar o Espírito Santo em Jerusalém e de Jerusalém até os confins da terra, até em Araçariguama. Tem crente que ora aqui no mato e diz que o mato acende do poder e da glória de Deus aqui no Vale da Bênção. Porque Deus disse que é derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. Então Deus está cumprindo esse processo, o Eterno está conosco. Chegou nos dias que o Eterno mora dentro de nós. E o Eterno, não importa a situação, a luta, a tribulação, Ele está sempre conosco. E no Eterno nós temos vida eterna. E o endereço final do Eterno para nós é esplendor de sua glória. Ele nos tira o povo expulso do jardim do Éden, quando se tornam benditos em Cristo Jesus, o endereço final deles é o esplendor da glória de Deus. É para lá que Deus está nos levando, para uma terra prometida, não simbólica, mas afinal, não para uma Jerusalém simbólica, mas afinal. Deus estava tirando Israel para levá-los para a terra prometida. Uma terra prometida simbólica do que Ele tem para nós. Uma terra prometida que nem tinha Jerusalém. 600 anos depois de Moisés, ia surgir Jerusalém na história, quando Davi conquistou uma fortaleza dos jebuseus, no Monte Sião, e quando ele construiu a cidade de Davi, e aí ele quis construir o templo no Monte Moriá, ficou para Salomão. Não vamos entrar nos detalhes, mas ele deixou a planta, deixou o dinheiro, deixou todas as informações da lei de Moisés, do tabernáculo de Moisés, ia se mudar para o templo, mas o tabernáculo de Davi ia se mudar para o templo. Deixou todas as orientações do funcionamento dos dois tabernáculos, de todos os objetos, do tamanho dos objetos, do peso de cada um deles, se era de ouro ou era de prata. Então Davi é o autor intelectual do templo, ainda que Salomão é o executivo. Agora, com a cidade de Davi, mais o templo, Jerusalém virou o que ela virou. Mas quando Deus levava o povo de Israel, nem tinha Jerusalém. Mas quando eu e você chegarmos no esplendor da glória do Eterno, vai ter uma nova Jerusalém para lá. Ela já está lá, só está esperando a gente chegar. Esse é o endereço final. Então, ter o Eterno é uma maravilha, é uma bênção, mas tem responsabilidade, porque o Eterno não abaixa o nível, e às vezes as pessoas não se apercebem. Israel tinha saído do Egito no maior avivamento, mas muitos deles caíram mortos no deserto. Porque enquanto Moisés estava no Monte Sinai, eles fizeram 2 bezerros de ouro, com uma refeição ritualística, envolvendo essa refeição embriaguez e promiscuidade sexual. Naquela ocasião caíram muitos mortos. Por quê? Eles tinham o Eterno, por fim os levaria para o esplendor de sua glória, mas ao baixar o nível, eles se envolveram com uma idolatria, com promiscuidade e embriaguez. E o ídolo não existia, não era nada,
mas atrás dos ídolos tem toda essa força maligna lançada aqui na terra, e Jesus disse que o diabo é o príncipe desse mundo, ele está aqui com os anjos caídos, que são os demônios. Os bezerros não ouviam nada, mas os demônios ouviam, e na prática eles acabavam se envolvendo com demônios. Só que a Bíblia deixa claro que os demônios têm endereço final, lago de fogo. Quem está com o eterno, o endereço final é a plenitude da glória de Deus. Quem está na plenitude da glória de Deus, caminhando pela plenitude da glória de Deus, e se envolve com a idolatria, abaixa o nível para se relacionar com quem vai para o lago de fogo. O eterno não abaixa o nível, milhares caíram mortos. Numa outra ocasião, eles se envolveram com as prostitutas sacerdotisas de Baal Peor, dos Moabitas, e naquele dia a mesma coisa. Baal Peor não existia, existia um ídolo, o ídolo não fala, não ouve, mas existia demônios ali. Envolvendo-se com os demônios e as cerimônias ritualísticas, a embriaguez, a promiscuidade, tendo o eterno com eles, depois do maior avivamento da história, 24 mil caíram mortos. Numa outra ocasião, murmuraram contra o Senhor e contra Moisés. Deus enviou um anjo destruidor e muitos morreram. Numa outra ocasião, eles duvidaram que podiam derrotar gigantes. Paciência do eterno acabou. De 20 anos para cima, quando completar 40 anos de deserto, faltava 38 anos, estavam 2 anos no deserto. Quando completar 48, vai estar todo mundo morto. Só Josué e Caleb poderão entrar com aqueles que naquela época, 2 anos de deserto, tinham 20 anos para baixo. Muitos caíram mortos. O Eterno revelou-se a Abraão, Isaque e Jacó. O Eterno teve uma minoria fiel, e por isso 1 bilhão de pessoas servem Jesus hoje e se tornaram benditos em Jesus. Este 1 bilhão de pessoas está indo para o esplendor da glória de Deus. Eu e você estamos indo, mas nós não podemos, no curto prazo, abaixar o nível, envolvendo-se com idolatria. Os ídolos não entendem nada, mas tem toda uma realidade espiritual que vai levar a embriaguez, promiscuidade, mediadores entre Deus e os homens que não existem, não fazem esse papel. O eterno não abaixa o nível e a pessoa passa a ter perturbação espiritual. Numa certa ocasião, nós tivemos que repreender o demônio de uma pastora, em 1993. Sem maldade nenhuma da parte dela, porque eu a conheço pessoalmente, tendo ela feito um determinado curso de uma religião, tendo ela confessado que um Deus que não era Deus, era Deus, que um profeta que não era profeta, era profeta, ela não dormiu mais. E ela veio falar comigo, pediu oração, mas vou dar um segredinho aqui de pastor. Pastor é experiente, viu, irmão? Pastor já ouviu muita história. Pastor faz cara de bobo, mas não é bobo. Pastor finge que não viu, mas está vendo. Às vezes basta só a expressão do rosto. E às vezes as pessoas falam, tal pessoa falou, isso foi tal pessoa que falou. Já dou o nome da pessoa na hora. Nem vem falar em mistério, que eu já dou o nome da pessoa que falou. Pastor parece bobo, não está vendo nada. Aí eu falei para essa pastora, falei, irmã, você não falou tudo para mim. Eu já imaginava, né? Mas eu queria que ela falasse. O que aconteceu com você depois que você fez essa declaração? Que é um Deus que não é Deus, e um profeta que não é profeta, tentando enganar o povo de uma religião, para que você soubesse mais da religião. No seu coração você dizia que Jesus é Deus, mas com a sua boca você confessava outra coisa. Romanos 10 diz que a gente crê com o coração
e confessa com a boca que Jesus é o Senhor. A gente não confessa que Deus que não é Deus, e nem que profeta que não é profeta, a gente confessa o que está na Bíblia. E eu falei para ela, o que aconteceu com você a partir desse dia? Ela disse, à meia-noite um vulto, segundo a descrição dela era preto, um vulto preto entra no meu quarto, me paralisa na cama, até as 5 da manhã eu não durmo, nem viro, nem nada, fico paralisada. Ele me solta às 5 da manhã, eu durmo só 3 horas. Tento ler a Bíblia, orar, porque eu sou pastora, mas depois de um mês eu estou arrasada. Estou super cansado. Eu falei, sabe o que é, irmã? Você é crente. Você tem autoridade espiritual. No nome de Jesus você pode expulsar demônios. Mas abaixando o nível, se conectando com as trevas, que vai para o lago do fogo, enquanto você estava com o Eterno, que está levando você para a glória dele, e você fala que um Deus que não é Deus, um Deus que não existe, só existe um conceito, porque aquilo ali não existe. Quando você diz que aquele conceito de Deus é Deus, que aquele profeta é profeta de Deus, só que aquele profeta nega a Bíblia, nega Jesus, nega a sua crucificação, nega a sua ressurreição, você acha que aconteceu o que com você? Você perdeu a autoridade espiritual. Você é crente, você é pastora, você não tem autoridade espiritual, por isso que o demônio te amarra. Mas vamos fazer o seguinte, você vai confessar esse pecado em voz alta, ela confessou, em voz alta nós vamos mandar o capeta para correr. Botamos o capeta para correr, a pastora passou a dormir e virou uma ótima missionária. Com isso eu quero dizer para você, não abaixe o nível. O Eterno não abaixa o nível. A turminha das trevas, eles estavam no esplendor da glória de Deus e caíram aqui para a terra. E Deus já decidiu, vocês que estavam lá, o fim de vocês é lá no lago de fogo. Nós que estávamos expulsos do Jardim do Éden, perdidos, 70 nações perdidas, que se tornaram milhares de nações, ele disse, mas em ti, Abraão, serão benditos, especificamente benditos em Jesus. Quem tem Jesus está indo para o esplendor da glória de Deus, não pode abaixar o nível com a promiscuidade, com a embriaguez, com demônios, não pode abaixar o nível, perde poder, perde unção, perde autoridade espiritual, fica perturbado. O pessoal fala para mim, pastor, crente fica endemoniado. É crente não, mas crente que abaixa o nível fica. Eu posso falar o que eu vou falar? Eu nunca fui de igreja legalista, com todo respeito a todo mundo. Eu nunca fui de igreja, mulher não corta o cabelo, não põe calça, não escova os dentes, não usa desodorante. Eu nunca fui dessas igrejas. Eu fui de igreja que não tinha regra nenhuma, nem estou dizendo que ela era melhor. Eu só estou dizendo que eu nunca fui de igreja legalista. Então, se tem uma pessoa que não tem legalismo nenhum, sou eu. Mas não pense que eu estou brincando com o pecado e com coisa das trevas. Para mim, crente não podia nem comer pastel na quermesse. E quando você come pastel na quermesse, você está financiando reforma de algum prédio que não vai ensinar as coisas de Deus como deveria. Então, quer comer pastel na quermesse? Vai comer. Depois, quando você perder a autoridade espiritual, aí você vai, pastor, as coisas estão mexendo aqui na minha casa, eu estou ouvindo barulho. Mas vai ouvir barulho mesmo, irmão. Agora, se você estiver cheio de Deus, não vai chegar perto. E se você tiver Deus, você não vai ter medo. Você vai falar, saia em nome de Jesus. Mas vai comer pastel lá, depois vem pedir oração. Abaixa o nível. Depois vai pedir oração. Abaixa o nível, indo nos lugares que tem música com sensualidade, com palavras obscenas, com programas sujos, com visitas em sites de pornografia. Depois procura o pastor para falar, o demônio está me enforcando, pastor. O Eterno nunca abaixa o nível. Lavados pelo sangue de Cristo,
Nosso endereço é esplendor da glória de Deus. Endereço das trevas, lago de fogo. A Bíblia diz que o inferno e a morte vão ser lançadas no lago de fogo. O inferno é o lugar que a Bíblia deixa claro que o gemido não para. Mas fala que esse lugar que o gemido não para vai para o lago de fogo e não fala mais nada. Eu só sei que não é coisa boa. Mas os teólogos, que nem Agostinho, teólogos da Reforma, ninguém está afirmando. É especulação de teólogo. John Stott, todos eles acham que tem que ter uma diferença entre lago de fogo e inferno. Na cabeça deles, os seres que lá chegarem desaparecerão, nunca mais existirão. Se é verdade, não sei. Mas eles falam que tem que ter uma diferença entre o lago de fogo e o inferno. E eles pensam que os demônios vão deixar de existir, e quem para lá for. Mas nós temos o eterno. Nós temos vida eterna em Cristo Jesus. Nós estamos indo para o esplendor de sua glória. E com o eterno conosco, nós somos benditos, nós somos templo do Espírito Santo e nós temos a autoridade espiritual para desfazer obra das trevas. Não importa a luta e a dificuldade, não são pequenas. E às vezes o estresse é grande dessas lutas. Deus raramente fala comigo com sonho, mas essa noite eu acho que Ele falou. Eu sonhei a noite inteira, aí eu desconfiei que era Deus, né? Porque o sonho não virava página. Até eu que tenho raciocínio lento, eu sonhei a noite inteira o mesmo sonho. Até que eu tenho raciocínio lento, falei, eu acho que Deus está querendo falar comigo. Porque era dormir, sonhava, dormir, sonhava. Eu sonhei com umas 20 raposas ao meu redor, de tal maneira que não é elefante, não é hipopótamo, é coisa pequena, mas várias, esperando oportunidades de me destruir, ou me desanimar, ou de me entristecer. De outubro para cá, quantas situações para desanimar e entristecer. Nós todos passamos por essas situações, mas o Eterno está conosco. Estarei sempre com vocês. E será que nós queremos estar sempre com Ele? Vou dar uma sugestão para você. Se você estiver meio triste, desanimado, pega o Novo Testamento numa linguagem bem fácil e leia o Novo Testamento. Até o final, Deus vai mudar a atitude do seu coração. Mas tem gente triste, desanimada, mas não pega a Bíblia para ler, mas nem se apanhar. Você vai levar uma surra para ler a Bíblia, mas não lê nem apanhando. Pega o Novo Testamento, começa a ler de novo. Deixa Deus falar pelos textos. Vai orando, vai confessando, vai melhorando. E o Senhor vai te dar liberdade de oração e de louvor, podendo dar alegria, porque você vai ouvir a voz de Deus de novo. Mas tem crente que não abre a Bíblia para ouvir a voz do Eterno. Não ajoelha para orar e não ora de jeito nenhum. Fala que está triste, fala que está desanimado. E ainda tem crente que abaixa o nível. Se envolve com aquilo que não deve. Mas o Eterno nunca vai abaixar o nível. Por isso que se Israel andasse com ele, seria uma nação santa e um reino de sacerdotes. Aí Pedro escreveu que a nação santa e o reino de sacerdotes é todo mundo que está em Cristo Jesus, somos nós. E o Senhor quer nos usar, mas nós não podemos abaixar o nível. 1 Coríntios capítulo 10. E como você já deve ter percebido, quando eu leio o texto, eu estou terminando. Mas eu gostaria de mostrar na Bíblia, para você ver que eu prego, mas eu não invento. Eu prego o que está na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 10. Porque não quero, irmãos,
1 Coríntios 10. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem, todos passaram pelo mar, nesse grande avivamento, acompanhados pela presença de Deus do Eterno, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus estava lá. Verso 2, em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar, todos eles envoltos na presença do Eterno, simbolizado pela nuvem, pelo mar que se abriu. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, simbolizado pelo maná, e beberam da mesma bebida espiritual, a água que saiu da rocha. Pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e esta rocha era Cristo, porque Ele é o Eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, Eterno Deus. O Eterno estava lá. Verso 5, contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, seus corpos ficaram espalhados no deserto. Estas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para entregar a farra, no episódio dos bezerros de ouro com Arão. Só que Paulo está escrevendo para os coríntios. Já vou continuar lendo, fica firme aí, aguenta firme. Lá na cidade de Corinto tinha o templo de Afrodite, numa montanha mais do lado de fora, com 1000 prostitutas sacerdotisas. E pelo jeito tinha crente indo lá baixar o nível. Também tinha as mesmas promiscuidades no templo de Apolo, Deméter e Asclépio. Em outros lugares da Grécia era a mesma coisa, só mudava o ídolo. Não muito longe de Coríntio tinha a cidade de Delfis, que o grande templo era o templo de Pitom, da onde vinham as pitonisas com espírito adivinho. Por toda a Grécia estava assim. Verso 8, não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e nós num só dia morreram 23.000, na verdade 24, Paulo está citando arredondado. Verso 9, não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Verso 11, estas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritos como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Nós já nascemos no fim dos tempos, porque a Bíblia diz que nós estamos no fim dos tempos. De Atos 2 até Jesus voltar é fim de tempo no calendário de Deus. Mas os sinais dizem que nós estamos no fim do fim. O Evangelho está chegando em todas as línguas pela primeira vez na história. Não podemos abaixar o nível. Verso 16, não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a participação no sangue de Cristo, e que o pão que partimos é participação no corpo de Cristo? Pela obra redentora de Jesus nós somos benditos e participamos dessa redenção pela fé e arrependimento, como simbolizado na ceia. Nós estamos no eterno, o eterno está conosco e nós não podemos abaixar o nível. Verso 19, portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa, ou que o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios, e não a Deus. Eu não quero que vocês tenham comunhão com demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice de demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Porventura, provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele. Eu comecei dizendo, irmão, nós estamos na maior bênção do mundo. Nós nos tornamos benditos em Cristo. Templo do Espírito Santo em Cristo.
Nós temos o eterno pronto e acabou. A morte, o diabo e o pecado estão destruídos. Nós somos lavados no sangue de Cristo. Não importa a nossa fraqueza de corpo físico, nosso envelhecimento, nossas doenças, nossas mortes, nós temos destino final. Nós estamos indo para o Senhor e o esplendor de sua glória. Nós não seremos julgados. O nosso julgamento caiu em Cristo. Nele nós somos benditos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por causa disso temos o eterno. Estamos indo para o eterno. Agora os demônios que de lá saíram vão para o lago de fogo. Agora demônio gosta de atrapalhar a gente, não é? Eles não fazem proposta assim: você quer ir para o inferno? Você quer ir para o lago de fogo? Eles põem tentação para o nosso lado para ver se a gente cai. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus para nos libertar de todo pecado. Mas a gente não pode ser imprudente, viu, irmão? Eu sou pastor de pastor, eu falo bem claro para eles. Nós não temos licença de pecar e nem licença de ser imprudente. Davi foi olhar a vizinha tomar banho, caiu. Pastor não tem licença para ver a vizinha tomar banho. Não tem licença para imprudência na internet. Não tem licença para beber e ficar bêbado. Nós não temos licença para cair em pecado, só porque o sangue de Cristo nos purifica. Nós temos perdão em Cristo Jesus e libertação do Espírito Santo, mas nós não temos licença para ser imprudentes. Eu vou dizer, não é lei de Moisés, é a minha lei mesmo. Eu inventei uma lei para mim. Tem várias pastoras aqui no Vale da Bênção para as pastoras aconselharem mulheres. Não aconselho nenhuma mulher. Por que eu vou ficar 1 hora, 2 horas conversando com uma mulher numa sala? Isso pode levar a outras coisas. Então as mulheres do ministério, converso com as mulheres. Eu só converso com homem feio. Às vezes eles nem escovaram os dentes direito, irmão. Abre a boca, é um bafo só. Mas eu fico com esses homens feios mesmo. E as mulheres vão ser atendidas por mulheres. A gente não tem licença para ser imprudentes. Nós não podemos abaixar o nível. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Nós temos o eterno, nós temos o endereço certo. De tal maneira que se nós temermos o Senhor e andarmos nos seus caminhos, nós sempre teremos o eterno conosco, experiências maravilhosas com Ele. O Senhor te ama e Ele está com você. Nesse momento tem brasileiro aí nas imprudências do carnaval. Talvez tenha crente desviado lá. Depois eles vão ficar bem angustiados, oprimidos. Depois eles vão procurar os pastores. Estou ouvindo voz na minha casa. Os objetos estão mexendo. Sou enforcado enquanto eu estou dormindo. Porque a gente não pode abaixar o nível. Nós temos que andar com o Senhor. O eterno está aqui. Amém? Você quer falar com ele ou você quer falar comigo? Com quem que você quer falar? Amém. Só quero ver se você quer falar mesmo. Então levanta e começa a orar com a pessoa ao lado. Começa a falar com o eterno. Louve o eterno. Peça toda a ajuda do eterno. Agradeça o eterno. Que maravilha poder viver no fim do fim. Que maravilha poder ler as estatísticas, o Evangelho está chegando em todas as línguas. Que maravilha saber que Jesus está voltando. Que maravilha saber que você está indo para o esplendor de sua glória. Que maravilha saber que o sangue de Cristo te purifica. Que maravilha saber que tem poder do Espírito Santo para você ter vida santa e ser usado por Deus. Que maravilha ser salvo. Então fala com o eterno. Pode começar.
Pai amado, eu te agradeço pelo teu amor, pela tua fidelidade, eu te agradeço por Israel, nação levantada para ser nação santa e reino de sacerdotes. Pela minoria fiel, nós em Cristo também nos tornamos nação santa e reino de sacerdotes. Obrigado pela revelação histórica do Senhor, obrigado pelo perdão de pecados, obrigado pelo Espírito Santo, obrigado porque nós temos o Eterno, obrigado pela sua salvação, obrigado pelos sinais do fim, do fim, do fim, obrigado, Senhor. Pai amado, perdoa os nossos pecados. Às vezes na ignorância os crentes se embriagaram, mas nessa noite eles estão pedindo perdão. Às vezes na ignorância caíram na promiscuidade sexual, mas nessa noite eles estão pedindo perdão. E às vezes na ignorância participaram de coisas das trevas, até perderam a autoridade espiritual, mas nessa noite estão pedindo perdão. Nós não aceitamos, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Nós não aceitamos perturbação das trevas na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, no nosso emprego. Nós repreendemos e mandamos embora em nome de Jesus. Em Cristo somos nação santa, reino de sacerdotes. Pelo sangue de Cristo, pela graça de Deus em Cristo Jesus, recebemos o Espírito Santo e o seu poder. Recebemos o Espírito Santo e a sua autoridade espiritual. Recebemos a paz do Senhor. Recebemos liberdade espiritual. Recebemos novidade de vida. Recebemos o Senhor, o seu poder e a sua glória. Senhor, guarda-nos do mal, dá-nos sabedoria para não sermos imprudentes com a televisão, com a internet, com relacionamentos com o sexo oposto. Guarda-nos do mal, Senhor, guarda-nos do mal. Tira de nossa vida toda a imprudência que destrói, que abaixa o nível, que destrói casamentos, famílias, que entristece o marido e a mulher e os filhos, que traz dor, angústia e lágrimas e destruições. Dá-nos sabedoria para não sermos imprudentes, sabedoria para andarmos na luz do Eterno, sabedoria para andar no esplendor da Tua presença, sabedoria para não quebrarmos a comunhão que nós temos com o Senhor. Derrama do Espírito Santo sobre este povo, que é o teu povo, é o povo bendito pelo sangue de Cristo, é o povo amado do Senhor. Derrama do teu Espírito Santo sobre eles. Como é que o pastor será abençoado? Eles serão abençoados, cheios do Senhor, cheios da tua presença, usados para a glória do nome do Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Teu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir
Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra, Deus, te damos honra para sempre, sim. Te damos glória, Somente teu, Senhor, teu poder, adoramos somente a ti. para sempre, amém. Então vem me Incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. te damos honra. Somente nossas vozes. Te damos glória. Teu é o poder, somente teu. pra sempre, amém. Damos honra, Deus. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder pra sempre, amém. Será que você pode cantar isso uma vez mais? Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre, amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, sua glória contemplar. Então vem me incendiar.
incendiar. Nós pedimos, Deus. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia, glória a Deus. A graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco desde agora e para sempre. Vão na paz do Senhor, cumprimento os irmãos.